Alguém sabe dizer se a aula já começou? Então, 9h30, a gente está até um pouquinho mais, né? 9h32, talvez. Isso, 9h32, a gente está começando a nossa aula. Como eu disse ontem, eu enviei para vocês. A gente... Bom dia, Gabriela. Bom dia, Galaxy A10, que eu não sei quem é. Tudo bem com vocês, né? Ok, então vamos começar. Como estava combinado ontem, hoje nós vamos falar sobre o sistema Bihardis de definição, né, de alterações dentro da mamografia, ok? Então vamos lá. Só um minutinho, deixa o computador resolver trabalhar aqui. Bom, o Bihardis, ele é uma classificação de algumas patologias ou achados, melhor dizendo, né, mais do que patologias, de achados nos exames de mamografia, tá? O Bihardis, ele foi introduzido como uma obrigatoriedade nos laudos de mamografia, mais ou menos no final dos anos 90, início dos anos 2000. Isso porque havia muita dualidade na interpretação das mamografias, tá? E os médicos ou aqueles especialistas em mamografia que hoje, né? Hoje que eu digo há um tempo, já há bastante tempo, não precisa ser necessariamente um radiologista, mas muitos médicos e médicas da área da ginecologia, eles fizeram especialização depois em mamografia e se tornaram, então, especialistas na área. Tá? Então, como o Bihardis já estava dando um bom resultado em outros lugares do mundo, ele também foi instituído no Brasil para que houvesse, então, uma norma técnica para se descrever os possíveis achados radiográficos, né, diferentes nas mamografias. E isso fez também com que os médicos que davam o laudo da mamografia saíssem um pouco entre aspas, de cima do muro. Às vezes, eles não tinham um conhecimento para poder determinar objetivamente que tipo de alteração eles teriam visto nos exames mamográficos, e ficavam meio que em cima do muro. Pedindo exames complementares quando, às vezes, isso não era necessário. Então, o colégio americano, normalmente, sempre os Estados Unidos ditam essas regras, né? O colégio americano de radiologia e especializado em diagnóstico de mamografia adotou essas regras, e aí essas regras passaram a valer no mundo inteiro,
tá? E qual que é a finalidade maior do Bihardis em si? Primeiro, só para vocês saberem, o Bihardis é uma marca registrada, tá? Então, em alguns momentos, se vocês fizerem pesquisas e tal, vocês vão ver a palavra Bihardis com um Rzinho em cima, circulado, em cima da palavra, à direita dessa palavra. É como tem, por exemplo, na marca da Coca-Cola, é uma marca registrada. Então, ninguém, fora o colégio americano, pode utilizar essa marca, tá? Só um parênteses aqui, se por acaso cair o nosso acesso aqui no Zoom, a gente volta com o mesmo ID, tá? Oi, Ju. Diga, quem fala? Bom dia, é a Juliana. Oi, Juliana. Aqui, você vai enviar algum material a respeito dessas aulas? Tipo, vou enviar o material do Bihardis e a aula está sendo gravada. não, eu digo assim, tipo slide, alguma coisa que dá para imprimir? Vou enviar esse material que eu estou apresentando, além disso, a aula está sendo gravada. Ah, tá. Mas esse material vai ser enviado para vocês, assim que eu terminar a aula. Tá, mas aí em forma de slide, no caso, né? Em forma de slide. Não, então tá bom, então. Só para mim saber. Tá. Ok. E, obrigada. de novo, reforçando, se por acaso cair aqui o nosso tempo, a gente volta no mesmo ID, tá? Bom, então, como eu ia dizendo, a marca é registrada, então não é qualquer pessoa que pode sair por aí usando o Bihardis, né? O Bihardis vai ser utilizado só mesmo pelos médicos. Outra coisa que a gente tem que saber da vantagem do Bihardis é que qualquer lugar do mundo aonde você for e você levar uma mamografia, né? Vamos supor que você mude para a China, para não sei aonde, qualquer lugar que você for e você levar uma mamografia sua que tiver o código Bihardis, o médico que te atender nesse outro lugar vai ter a compreensão do que estava descrito na mamografia, ok? Eu acho que não vai dar para eu ficar com a tela cheia, porque não está passando o slide. Se não der para vocês acompanharem aqui, vocês me avisam, por favor, que aí eu tento a tela cheia de novo, tá? Porque aqui a tela cheia não está passando Mas tá dando para ver o slide, só não tá dando para ver você, mas o slide tá dando para ver direitinho. Minha câmera está com defeito, então não está dando para abrir. Então, vamos lá. O Bihardis, então, ele, obviamente, deve ser feito em 2 incidências, né? Para a gente dar isso como uma mamografia de uma maneira geral. Para a gente ter uma noção do Bihardis, a gente tem que ter as 2 incidências das quais nós já falamos, a crânio-caudal e a médio-lateral oblíqua, né? E bilateralmente, tá? Infelizmente, né, como a gente já comentou aqui no Brasil, muitas vezes os pedidos vêm como unilateral, tá? Se for um médico, uma médica consciente, mesmo que seja pelo SUS, ele vai pedir para que você, como técnica, realize as 2 incidências. Agora, infelizmente, a gente sabe que tem muito exame meia boca, né? Então, não dá para confiar num exame que é feito unilateral, mama direita ou mama esquerda, e ainda dá uma ideia de Bihardis, tá? Isso não é de acordo com as normas que foram estabelecidas pelo Colégio Americano e que são seguidas mundialmente. Mas, enfim, é assim que as coisas acontecem aqui no Brasil, né? Então, pode ser que em algum momento, além da crânio-caudal e da médio-lateral oblíqua, a gente ainda precise fazer a complementação do exame do qual a gente já comentou também, que é a magnificação. Então, é como se fosse aquele zoom da imagem
caso o médico observe já o resultado que você forneceu para ele antes de liberar a paciente e peça como uma complementação aquela compressão localizada com uma magnificação da imagem como se fosse um zoom, né? Então, a partir desse momento, caso necessite ou não dessa magnificação da imagem, a análise, então, da mamografia realizada, ela vai levar em conta certos critérios a respeito da paciente. Então, isso deve ser realizado quando você, como técnica, recebe, você como técnica ou técnico, né? Já existem alguns técnicos em mamografia. Quando você recebe a paciente, quando ela já respondeu um questionário ou quando você vai também bater um papo com ela antes da realização do exame, a gente tem que saber a idade da paciente. Para que a gente tem que saber a idade da paciente? Para que a gente já tenha uma ideia de como que vai se apresentar o tecido mamário dessa paciente, dentro daqueles 3 tipos que nós falamos, né? Que é o exclusivamente glandular, o meio termo, que é meio glandular e já existe alguma substituição gordurosa, meio gordurosa, ou também chamado de adiposo, gorduroso e adiposo é a mesma coisa, tá? E, em terceiro lugar, aquele em pacientes que já entraram no climatério, na menopausa, que já tem uma substituição gordurosa e tem as mamas mais densas, tá? Em segundo lugar, como está escrito aqui no slide, a questão da paridade. O que é a paridade? Literalmente, se a paciente já pariu, né? Então, já teve algum parto, alguma cesárea, ela já é mãe? Quantas gravidezes essa paciente já teve? Já teve algum aborto espontâneo ou causado por algum motivo, né? Hipertensão, alguma coisa que possa ter levado a um aborto? Então, tudo isso deve ser levado em consideração também quando a gente faz a anamnese da paciente, a primeira entrevista, né? Como que é o ciclo menstrual dessa paciente? É um ciclo menstrual certinho, né? Tem dentro dos 28 dias e depois o ciclo menstrual, ou é um ciclo menstrual meio alterado, tá? A questão da utilização de hormônios, seja pelo uso do anticoncepcional, ou seja pela reposição hormonal que é realizada quando a paciente entra na menopausa. Não que todas as pacientes que entram na menopausa podem fazer a terapia de reposição hormonal. Então, isso deve ser do conhecimento da paciente e você, como técnica, técnico de mamografia, deve ser informado sobre isso também, tá? Perda de peso, no caso da perda de peso mais acentuada nos últimos tempos, tá? De 6 meses para cá, obviamente que se a paciente afirmar que houve uma perda de peso significativa, você também deve procurar se informar se foi por uma dieta mais rígida, aliada a exercício físico, ou se foi uma perda de peso repentina. Houve alguma cirurgia mamária prévia e o motivo pela qual ela foi solicitada, inclusive para que a gente possa definir se essa cirurgia mamária foi estética com a colocação de uma prótese, né? Então, a gente já sabe também que nós vamos precisar de realizar a técnica do método de Eklund, né? Onde nós vamos tentar, ao máximo, separar a prótese mamária do parênquima mamário em si. Então, tudo isso vai ser realizado dentro da anamnese que nós vamos fazer, tá? Tem 1 minuto aqui, vai cair a nossa apresentação e nós retornamos com o mesmo ID que eu mandei para vocês no grupo, ok?
próximo slide é só para a gente relembrar como é um mamógrafo, né? Essa imagem ela ficou um pouco esticada nas suas laterais, né? Ele não é tão largo assim, mas nós vemos, relembrando aqui, a parte do compressor, a parte da bandeja e do porta-chassi. Gente, tem um microfone aberto aí, pode fechar, por favor?